Ó, pessoal, então, como a gente tinha conversado, né? Acho que no grupo só, né? Que a semana passada eu liberei a trilha lá, a avaliação, as questões e o vídeo, e eu achei até que fosse dar tempo, mas não tem problema. Então, hoje, para ninguém se prejudicar, eu liberei de novo, tá? Eu pus até um tempo maior, porque às vezes vocês têm aula e outra aula, pus até meio-dia, tá? Para fazer esses exercícios aí. E se tiver aparecendo dúvida aí, vocês podem estar perguntando no grupo, tá? Tranquilo. Mas então aí na segunda aula a gente faria essa parte dos exercícios, tá? Eu vou sempre estar liberando algumas trilhas, porque uma das notas de vocês vai ser essa parte de exercícios no portal, tá? No Positivo On. Então a gente vai estar realmente se dedicando a essa parte. Então, à medida que eu vou terminando os conteúdos, às vezes uma aula a gente faz aula no Zoom, a outra aula a gente faz exercício e vai mesclando assim, tá bom? Então, na segunda aula hoje, vocês já podem acessar lá, eu não sei, o Sérgio fala que vocês recebem o recado, né? Talvez vocês já até viram, né? Mas eu agendei desde a semana passada já, quando vocês me falaram que tiveram problema, né, com o tempo, eu já tinha agendado. E o relatório eu mandei até o link, acho, no grupo, né? Se alguém não viu e ainda tiver disponibilidade de ver o vídeo, se precisar eu mando de novo o link. É só assistir o vídeo e me mandar o relatório no WhatsApp mesmo, tá? Que seria aí já outra parte também contando a nota aí. Então eu vou somando tudo isso, né? Para depois a gente fazer a nota do segundo bimestre. Acho que eu vou começando, né, gente? Tem 10 pessoas aí. Não sei se está entrando todo mundo, né? Mas estão faltando ainda, né? Faltando acho que 5, pelo que eu vi aqui. Mas eu vou compartilhar os slides aqui, aí vocês me falam se tá ok, tá bom? Vou abrir rapidinho aqui. A gente já tinha começado o anfíbio, tá? Eu vou fazer uma geralzona, assim, do que a gente já tinha falado e a gente vai continuar aí as características, porque não deu tempo de falar tudo, né? Na última aula, e aí eu liberei lá as questões para vocês no portal a semana passada. Então, eu vou compartilhar e a gente vai rever algumas coisas. Quem não estava na aula também é bom que já associa tudo junto aí, tá? Apareceu aí, gente, o slide? Sim. Ah, então tá bom. Então, ó, na sequência, a gente viu peixe. Então, o que que eu tenho que saber de peixe? Eu tenho que saber sobre as características gerais, diferenciar o peixe ósseo do cartilaginoso, saber que ele tem adaptações para a água e só vive na água, né? Respira por brânquias. Aí a gente fez aquela tabelinha, né? Tudo que tem no peixe ósseo, tudo que tem no peixe cartilaginoso. Então, essa parte é bem importante, tá? As tarefas, eu acho que alguns já até me mandaram, eu falei que tudo que é de peixe e agora de anfíbio, vocês podem estar fazendo, tanto na apostila quanto no caderno de atividades. Eu não vou marcar data, viu, gente? À medida que vocês vão fazendo, para não ficar acumulando, vão me mandando a fotinha. E eu estou montando um relatório e aí eu vou anexando, faço o print lá da tarefinha de vocês, coloco no relatório, que aí é uma forma da gente estar comprovando que vocês fizeram, e aí eu vou fazer a nota em cima disso também, tá? Então, vão fazendo exercícios sem correria, mas vão fazendo, tá? Não pode deixar de me mandar, porque eu também não vou adivinhar quem fez, tá bom? Então, dos anfíbios, ó, começando aí, o nome, anfi, bio, vida, né? Anfi de duas, vida na água e vida na terra. Então, são aqueles animais que conquistaram o ambiente terrestre, mas não definitivamente. Definitivamente vai ser a próxima classe que a gente vai ver, que são os répteis. Então, eles conquistaram parcialmente, porque eles têm membros locomotores, ó, para andar, porque o peixe nadava só, né? E eles têm pulmões para poder respirar no ar. Então, essas duas aquisições foram importantes para conquistar o ambiente terrestre. Só que eles ainda não vão poder viver numa situação igual a dessa figura, porque a pele é muito fina,
permeável, eles desidratam muito fácil. Então, eles precisam de viver em ambientes úmidos. E principalmente por conta da reprodução, né? Todo mundo sabe que tem o girino, que é a larva do sapo, que vive na água, parece até um peixinho, né? E ele respira por brânquias, então não tem como eles se reproduzirem fora da água. Então existe a dependência da água para reprodução, certo? Então a gente já tinha visto em termos evolutivos que de grupos de peixes, as nadadeiras foram se modificando e formaram os membros locomotores. Tem até o peixinho aqui que eu falei, né? Alguns que usam a nadadeira para andar na lama. Então, modificações genéticas do DNA foram acontecendo e formaram os membros locomotores, né? E alguns peixes, esse é a piramboia, que vive na Amazônia, usam a bexiga natatória para reservar ar na época da seca e podem funcionar como um pulmão. Então, eles acham que a partir da bexiga natatória dos peixes formou o pulmão nos anfíbios, certo? Mas a pele deles é fina, eles têm muitas glândulas mucosas, ó, a setinha, muitas, e aqui pouca. Então, a pele é sempre úmida, fina, úmida por conta das glândulas, tá? E não tem queratina. Queratina é a proteína que impermeabiliza, não aparece em anfíbio, só vai aparecer de réptil para frente. Acho que todo mundo já ouviu falar. Queratina no nosso corpo tem na pele, na cabelo, na unha, né? É uma proteína que, além de deixar dura, deixa impermeável. Então, eles não têm queratina, a pele é permeável, eles perdem água com facilidade, desidratam com facilidade. E eles têm uma glândula de defesa, né? Que no caso dos sapos, fica aí atrás da cabeça, que é a paratoide, que solta um líquido tóxico, que só tem prejuízo se ingerido. No caso da nossa pele, pode trazer um pouco de irritação, ardência, vermelhidão, mas não chega a trazer prejuízos grandes, a não ser espécies, igual fala lá do sapinho da Amazônia, que eu acho que eu já comentei, que ele tem veneno para matar um homem, se for ingerido, tá? Mas é importante porque o animal já tem defesa, tá? Então, aqui é a glândula do veneno, só sai o veneno se for apertada. Então, os porozinhos aqui e o veneninho saindo. Então, fica aqui a boquinha, a narina, o olho com pálpebra, né? Lembra que como é animal terrestre, ele já pisca para limpar e lubrificar o olho, eles têm pálpebras. Aqui é o tímpano e aqui é a glândula do veneno, tá? O tubo digestório completo, boca e termina na cloaca. Então, cloaca é aquele orifício para tudo, para reprodução, para eliminar fezes, para eliminar urina. Digestão totalmente extracelular, os órgãos são bem adaptados para digerir e às vezes eles têm dentinhos na boca, mas não mastigam. São carnívoros, né? Se alimentam a maioria aí de pequenos insetos, controla as populações dos insetos e os dentes são para empurrar o alimento para ele ser engolido. Em termos de ordens, eu acho que eu até comentei já, não precisa separar em ordem. Só lembra que anfíbio é sapo, rã, perereca, tem a salamandra e tem a cobra cega. Mas o termo está relacionado com anuro sem cauda, urodela com cauda e ápoda sem pernas. Então, aqui são os sapos, rãs, pererecas, os anuros, não tem cauda. Na metamorfose, eles perdem a cauda. Urodela é a salamandra, que tem cauda. Parece até um lagarto, mas não é, é um anfíbio. E a ápoda é a cobra cega, que não tem membros locomotores. Então, ó, anuros sem cauda. Ó o sapinho aqui, acho que não sei se eu falei, vou repetir se alguém não tava, né? É a diferença do sapo, da rã, da perereca. O sapo tem patinhas, perninhas com dedos e unhas. Ó a glândula do veneno aqui, ó, bem gordinha. Tá? Parece até que a pele é grossa, né? Mas não é. Ela tem essas bolinhas, mas ela é fina, bem fina. E ele é geladinho, porque eles não controlam a temperatura do corpo. Então, a boca, a narina, o olho com pálpebra, o tímpano para ouvir, a membrana timpânica, e a glândula do veneno. O sapo, então, tem dedos e unhas, a rã tem as membranas, igual o pé de pato aqui, e as pererecas têm as ventosinhas, que são as bolinhas para grudar na parede. O urodelo, ó, é a salamandra, com cauda. Aqui a salamandra, ó, a pele brilhante, bem fina. Quando bate a foto, o flash vai captar essa umidade. Então, fina, úmida e permeável. E os ápodas, a cobra cega. Também, ó, o brilho.
pele fina e permeável. Então, elas não têm membros locomotores. Anfíbio, né? Aí eu acho que eu parei mais ou menos por aqui. Então, a digestão normal, eles têm a língua presa na frente, pega o alimento vai para o tubo digestório, digere, né? E o resto, as fezes saem pela cloaca. Respiração, enfatizar que tem 3 tipos de respiração, porque tem o girino que vive na água. Então, o girino respira por brânquias, larva branquial, adulto pulmonar e cutânea. Então, eles respiram por pulmão e pela pele. O pulmão, gente, não é eficiente. Não lembro se esse slide eu cheguei a falar, mas eu vou explicar, ó. Ele tem o sapo, um pulmão que chama saculiforme, parece um saquinho, uma bolsinha, com uma pequena área de absorção. Então, não vamos dizer que ele absorve muito oxigênio. Então, o sapo, ele complementa a oxigenação, a respiração pela pele. Embaixo da pele tem muitos vasos sanguíneos, então o oxigênio se fixa naquela pele úmida, atravessa aquela pele fina e cai no sangue. E o gás carbônico do sangue pode ser eliminado também pela pele. Então, ele faz os 2 tipos de respiração. Já o réptil, ó, que é a próxima classe, ele já tem um pulmão mais evoluído. Por quê? Essas dobrinhas aqui, ó, elas ampliam a área de absorção. Então, ele vai ter uma absorção melhor do que o anfíbio. Aqui é só para mostrar, ó, grupos de peixes que tem a comunicação da bexiga natatória com o esôfago, aí o ar entra pela boca, se acumula na bexiga. E até alguns usam como pulmão, reserva de ar. Então, a partir da bexiga natatória, eles acham que evoluiu o pulmão. E aqui é o pulmão de ave e mamífero. É o mais evoluído, que a gente chama de pulmão alveolar, com alvéolos, né? Que tem uma área de absorção muito grande. Então, o pulmão vai evoluindo de classe para classe, certo? O sistema circulatório. Lá no peixe, ele tinha uma circulação que a gente chamava de simples. Não sei se vocês lembram. Tem lá no slide. O coração do peixe tem 2 cavidades, um átrio e um ventrículo. E ele, toda vez que faz o desenho, ele é desenhado em azul. Por quê? Porque só passa sangue venoso pelo coração do peixe. Então, circulação simples. Agora não, ó, circulação dupla. Porque passam 2 tipos de sangue pelo coração. Do lado direito passa sangue venoso com gás carbônico e do lado esquerdo passa sangue arterial com oxigênio. Então, circulação dupla. Só que os sapos, anfíbios, ó, eles têm 3 cavidades no coração. 2 átrios e um ventrículo. Então, eu vou mostrar a figura aqui, ó. O do peixe só tinha um átrio e um ventrículo, todo azul. Agora, ó, do lado direito azul, do lado esquerdo vermelho, mostrando que a circulação é dupla. Passam 2 tipos de sangue pelo coração. Só que o sangue venoso que está no átrio direito vai para o ventrículo. O sangue arterial que está no átrio esquerdo vai para o ventrículo. Aí mistura sangue venoso e arterial, porque só tem um ventrículo. Por isso que a circulação é dupla, incompleta. Incompleta porque mistura sangue. Ah, isso é ruim? É, porque, vamos supor, uma oxigenação importante aí, vamos pensar, 100% de oxigenação se não estivesse misturando sangue. Aí o sangue que vai para a célula tem 50% de oxigênio e 50% de gás carbônico. Então ele já não tem uma oxigenação 100%, né? Então é uma circulação menos evoluída, aquela que tem mistura de sangue, tá? Mas ele sobrevive. Então, 3 cavidades, átrio direito, átrio esquerdo e um ventrículo. Circulação dupla porque passam 2 tipos de sangue pelo coração. Dupla incompleta porque mistura sangue venoso e arterial no ventrículo. Ok? Tá vendo? Aqui, ó, átrio direito, átrio esquerdo e o ventrículo. Um ventrículo só. Então, vai misturar o sangue no ventrículo, certo? Mas já aumentou o número de cavidades. Peixe tinha 2, anfíbio tem 3. Coração evoluiu, certo? Excreção, gente, urina. Desde peixe eu falei, rins. Independente da excreção, eu não vou ficar definindo isso agora, porque no segundo, na apostila 3, a gente já vai começar a ver os sistemas, e aí a gente vai falar de sistema urinário, vai falar de excreção, tá? Mas lembra que tem rins. Peixe tem rim, anfíbio tem rim, todos têm rins. E o rim vai evoluindo também à medida que vai passando de uma classe para outra.
Então, o rim do peixe, o anfíbio, tem um rim que filtra melhor. Aí vai para o réptil, o rim do réptil é mais evoluído e assim por diante. Tá? Então, excreção por rins. Sistema nervoso dorsal, com vários nervos, cérebro, esses nervos se espalham pelo corpo todo, tá? Um sistema nervoso bastante eficiente. O ouvido, eles têm aquela membrana externa e um ouvido interno e médio para captar o som, as pálpebras que eu falei para limpar e lubrificar o olho. E esse órgão aqui, gente, é para olfato. Fica próximo ali às narinas para captar cheirinho, tá? Reprodução, dioicos, macho e fêmea. Então, eles são animais de sexo separado. A fecundação é externa, isso a gente tem que frisar muito quando é anfíbio. Por quê? A fêmea joga os ovos na água e o macho joga os espermatozoides também na água. Fecundação externa. E o desenvolvimento indireto, porque tem larva, né? Então, vai ter a larva que sofre metamorfose. Do ovo sai a larva que sofre metamorfose para formar o adulto, certo? Então, eu tenho sempre que estar enfatizando. Ó, aqui tem um sapinho que, às vezes, eu escolhi porque algumas espécies podem ter cores destacantes, no caso do macho. E aqui no papo, ó, esse papo, ele infla colorido, geralmente para atrair a fêmea, né? Aí eles fazem aquele barulho, coachar, que a gente fala, que é típico de cada espécie, e atrai a fêmea da mesma espécie que ele, tá? Para fazer a reprodução. Tá vendo que ele tá aqui, ó, perto da água, ó. Então, eles dificilmente se afastam de lugares úmidos. Na nossa casa, por exemplo, se aparece algum, eles estão sempre próximo do ralo, dos canos, né? Porque eles precisam de umidade, tanto pela pele que é fina e eles desidratam fácil, quanto na hora de reproduzir, certo? E aqui, então, ó, a reprodução, tá? Por isso a gente usa o termo anfíbio. Anfi, duas vidas. Vida na água, vida na terra. Então, aqui ele tá dividindo, né? A água, né? Aí o adulto, ó. Aí a fêmea desova na água, o macho joga os espermatozoides, que é uma massa de ovos, tá vendo? Dá para ver o contorno de alguns ovos e a manchinha preta já é a larvinha em desenvolvimento. Aí a larva fica um tempinho no ovo, se desenvolve, come um pouquinho o vitelo que tá ali e nasce. E vai se virar no ambiente, que é o girino. Tá vendo? A boquinha, o olhinho, as brânquias ficam aqui na lateral. Aqui já são os membros locomotores, que já está em fase de metamorfose. Aí desenvolve as perninhas, os membros locomotores, e a cauda desaparece. Tá vendo? Aqui já está na metamorfose, já está formando os membros locomotores e a tendência é a cauda ir desaparecendo, desaparecendo até sumir. Aí forma o adulto. Então, por isso o termo anfi, duas vidas. Vida na água para reprodução e vida na terra o adulto, que também não pode se afastar, né, por causa da pele impermeável. A salamandra é a mesma coisa, ó. Ela pode viver na terra, o adulto, mas quando vai se reproduzir, os ovos são colocados na água. Aqui é uma plantinha aquática, mostrando que os ovos foram postos na água. Aqui, gente, ó, o macho e a fêmea até juntam, o macho sobe na fêmea, mas ele não tem órgãos reprodutores, ele não tem pênis. Então, isso chama amplexo, é só para estimular a fêmea a soltar os ovos. Quando ela solta os ovos, ele joga os gametas masculinos sobre os ovos. Aí fecunda na água. Por isso, fecundação externa. Aí do ovo sai a larva, né? Que respira por brânquias, que vai se desenvolver na água, sofrer metamorfose e formar o adulto. Aqui é um pouquinho mais complexo, né? Mais completo, vamos dizer assim. Então, aqui é o amplexo que eu falei, ó, o macho estimula a fêmea, um abraço, na verdade, não é uma cópula, né? Aí pela cloaca dela saem os ovinhos, pela cloaca dele saem os espermatozoides, aí fecunda. Fecundou, ó, vai formar a célula ovo ou zigoto, a larvinha, o ovo tem uma película, né? A larvinha lá, dentro desse ovo, desenvolve, forma o girino, no caso, que sai do ovo e vai respirar, se alimentar no ambiente. E sofrer a metamorfose, ó, aqui tá mostrando que as brânquias vão atrofiando e desaparece, porque vai formar o pulmão. E a cauda vai desaparecer e os membros locomotores vão se desenvolver, que é a metamorfose, né? Que ele sofre. E aí forma o adulto.
Aqui, ó, mais por curiosidade, eles falam que dá para diferenciar o macho e a fêmea pelo tamanho do tímpano. Ó, o macho teria um tímpano maior e a fêmea menorzinho. Mas é difícil de estar diferenciando, ainda mais se tiver um indivíduo só. Bom, se tem dois para comparar, né? E aqui é o que eu falei, que não é cópula propriamente dita, é um plexo. O macho estimula a fêmea, aí a fêmea vai soltar os ovos na água, porque ele não tem pênis para fazer fecundação interna. Então, a fecundação é externa na água mesmo, tá? Aqui é uma desova, ó. Então, tá mostrando aqui os ovos gelatinosos, né? Dá para ver o contorno e as larvinhas dentro desses ovos. Por isso, gente, que o ovo não tem condição de ser jogado em solo, em ambiente seco. Rapidinho ele desidrata. Então, ele não tem casca, né? Então, ele tem que ser jogado na água, porque a própria água hidrata e mantém aquela larva viva, né? Para poder comer, se alimentar, sair do ovo e se desenvolver na água, tá? Aqui, ó, é um caso bem raro. Por quê, ó? A gente vai estudar um pouquinho mais para frente que algumas espécies cuidam dos filhotes. Isso a gente chama de cuidado parental. E é vantagem, porque o pai que cuida do filhote, o filhote tem muito mais chance de sobrevivência. Por exemplo, a ave a gente vai ver, elas fazem um ninho, às vezes o macho e a fêmea compartilham aí o serviço, o trabalho, né? Aí eles chocam os ovos, às vezes enquanto a fêmea vai buscar alimento, o macho fica no ninho, eles revezam. Aí os filhotes nascem, aí eles dão comida, isso chama cuidado parental, que em peixe anfíbio é muito raro. Em peixe, ó, tem uma espécie de uma fêmea que abre a boquinha e os alevinos entram na boquinha quando tem perigo, mas é bem raro, tá? Tem o cavalo marinho que eu expliquei que o macho tem uma bolsa que protege os ovos. Acho que eu mostrei também nos slides o Nemo, o peixe palhaço. O macho também ajuda a fêmea a limpar, cuidar dos ovos, né, das larvas, mas é bem raro. Em sapo também é raro, mas essa espécie aqui, ó, o macho ele guarda os ovos nas costas. A fêmea passa os ovos para ele e ele guarda esses ovos. Aí ele vai ficar embaixo de rocha, num lugar bem sombreado, para esses ovos manterem a umidade e não ressecar, né? E quando começar um movimento aí, porque o girino vai movimentando para nascer, ele vai na água e os girinos nascem. Então, é um caso, assim, bem raro de cuidado parental nos anfíbios, tá? Esse aqui, ó, é um exemplo muito clássico de cuidado parental em anfíbio e raro. Tá vendo que tá mexendo aqui, ó? Olha essa figura primeiro, depois essa. Aqui tá mexendo, ó. São os sapinhos. Ele guarda os ovos dentro da garganta, o macho. Ele chama sapo de Darwin. Se vocês colocarem no YouTube, aparece. O sapo de Darwin, ele guarda os ovos na garganta, lá tem umidade. Aí esses ovos vão desenvolver, vão formar os girinos, eles vão sofrer metamorfose, e aí ele vai regurgitar, ó, na de baixo, o sapinho pronto. Então ele guarda os ovos e os girinos o tempo inteiro na garganta. E depois o sapinho já nasce pronto. Então é um cuidado parental, né, que é muito raro em anfíbio, né? Mas nesse caso aqui existe e é eficiente, porque aí o sapinho fica livre de todos os impactos ambientais, né, de mudanças bruscas de temperatura, de predadores. Quando ele nascer, ele já está maior, também pode ter problemas no ambiente, mas ele já está numa fase de desenvolvimento maior, tá vendo? E ele regurgita vários sapinhos, não é um só não, viu? Então ele guarda o sapinho aí na garganta, tá? Aqui, gente, o girino, então, as características gerais, ó, a cauda no girino, aí a boquinha, o olho, as brânquias ficam na lateral. Aí ele vai sofrendo metamorfose. Aqui é ele dentro do ovo, tá vendo? Antes de sair, antes de se desenvolver. Aí ele vai perfurar essa casquinha aqui, vai sair, vai nadar e vai se virar no ambiente, né? Por isso que os anfíbios botam tantos ovos, porque como o ovo fica no ambiente, ele fica exposto a problemas ambientais, mudança de temperatura agora, gente, com água poluída, resíduos tóxicos, né? Afeta o desenvolvimento dos anfíbios.
né? Muitos girinos nascem com malformações por causa de poluição, né? Mas, de certa forma, eles põem muitos ovos para garantir que pelo menos alguns consigam se desenvolver e chegar na fase adulta. Então, é uma garantia aí, né? Aqui é o girino, ó, em várias fases de desenvolvimento. Mas o que está mostrando? Essa mancha preta aqui são as brânquias. À medida que ele vai se desenvolvendo, ó, as brânquias vão atrofiando. Porque aí vai formar o pulmão, aqui já está aparecendo os membros locomotores, e depois a cauda vai diminuir. Lembra que ela não cai. É o lisossomo, né? Que é uma organela que tem enzimas digestivas, que vai liberando as enzimas digestivas e vai literalmente digerindo a cauda. A cauda vai desaparecendo porque vai fazendo aquele processo que a gente viu no primeiro ano, chamado apoptose, que é uma morte celular programada, feita aí pelos lisossomos. Então, a cauda vai desaparecendo. Olha aqui as brânquias, né, no girino, acho que todo mundo já viu, né? Ele é bem bonitinho, parece um peixinho, né? E aí a cauda vai desaparecendo, as brânquias vão atrofiando. Então, sempre enfatizando aí a necessidade de viver na água, porque a larva respira por brânquias, os ovos não têm casca, são postos na água. Tá vendo? A patinha desenvolvendo, a perninha, os membros locomotores e a cauda que vai sumir, né? E aqui é uma metamorfose um pouquinho rápida, né? Só para a gente poder diferenciar, então, que vai sumindo a cauda, né? E os membros locomotores desenvolvendo. Aqui é uma rã, tá vendo? Acho que aqui também, né? Um pouquinho mais lenta, que seria a metamorfose. Então demora, né? Às vezes tem espécie aí que demora 1, 2, 3 meses do ovo do girino para formar o sapinho. E aí o sapinho ainda vai ter que crescer, né? Ele ainda tem impactos ambientais no ambiente, certo? Aí, gente, eu queria comentar com vocês, eu vou interromper aqui, que eu vou tentar pegar a apostila, tá? Eu vou tentar abrir a apostila aqui para compartilhar com vocês. Até aí, alguma pergunta, gente? Vocês querem fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Não? Não. Tudo certo? Então, lá nessa trilha de hoje, a gente vai ter um pouquinho de anfíbio, não são muitos detalhes não, mas as características gerais. Então, acho que vocês já tinham visto, né? É sobre peixe e anfíbio, tá? Então, vai mais com as características gerais. E o vídeo que eu passei, então, para comentar, complementar essa parte aí dos anfíbios, que eu acho que fixa bastante, né? Então, a apostila, deixa eu só achar a página aqui, eu já falo para vocês. Eu cheguei a corrigir já exercício de peixe? Vocês lembram? Pega aí para mim, dá uma olhadinha. Quem tá com a apostila fácil aí. Fizemos algum junto na aula ou eu pedi só para fazer de tarefa? Eu corrigi algum? Eu acho que corrigiu. Aqui, por exemplo, ó, deixa eu compartilhar. Aí vocês vão me falando, ó. Aqui, por exemplo, é cordado, ó. A primeira aula, lá na página 36. Eu corrigi isso. Vê para mim. Porque às vezes vocês fizeram e tá feito, mas eu não corrigi. Eu queria que visse para mim. Corrigiu. Corrigi? Ou eu fiz junto, não sei. Aqui também, ó, é tudo cordado, ó. Aí, peixe. Tá vendo? Ó, quando vocês forem estudar, ó, se liguem aqui que você vai ter os exemplos aí de peixes, né? Você vai ter as diferenças básicas de peixe ósseo cartilaginoso, ó, fala da respiração, fala da bexiga natatória, da circulação, o coração do peixe, tudo isso está lá na apostila. Da linha lateral, que capta as vibrações na água, né? A diferença na reprodução, que o peixe cartilaginoso é ovovivíparo, né? Bota o ovinho lá. Esse daqui eu corrigi, vê para mim, página 41. Eu confundo um pouquinho, gente, porque tem outras salas. Às vezes eu corrijo numa sala, não corrigi na outra, eu não vou lembrar.
Corrigiu sim. Corrigir? Corrigir? Corrigiu. Tá. Aqui também. Aqui é a outra página, né? Página 42. Aí começa o anfíbio, ó. Então, você tem lá as características gerais, tá? Aí vai falar das ordens, que eu falei que não necessariamente precisa saber nome de ordem, né? Mas ele cita os exemplos. A salamandra, ó, a cobra cega. Aí ele fala da circulação. Depois a gente vai comparar todas as circulações juntas. Como que eles se alimentam, que o coração tem 3 cavidades, a circulação é dupla, tudo que a gente estava vendo hoje, ó. E a reprodução que é dependente da água, bem parecido com os slides que eu mostrei, tá? Aí, então, ó, vamos comentar os exercícios, aí vocês ficam de tarefa do anfíbio, pode fazer a caderno de atividades, tá? Acho que tem aí 6 minutinhos, dá pra gente comentar alguns aí. Então, tá na página 46, ó. Então, o primeiro, ó, o termo anfíbio significa vida dupla ou duas vidas. De que maneira essa denominação expressa características da espécie desse grupo? Então, por que vida dupla? Vida na água, vida na terra? Porque eles conquistam o ambiente terrestre, mas dependem da água para a reprodução. Tá vendo? Então, eles conquistam o ambiente terrestre, mas a reprodução depende da água. Não precisa nem explicar por que aí, mas ele quer saber por que chama anfíbio. Então, vida na água, vida na terra. Portanto, dependem da água para a reprodução. Eu vou aumentar um pouquinho aqui para vocês poderem estar olhando aí, tá? Então, ó, dependem da água para a reprodução. O 2, ó, é um testezinho, ele coloca lá, anfíbios, sapos, rãs, cobras cegas são animais que vivem parte do seu ciclo de vida em ambientes aquáticos e outra parte na terra, porém nunca se afastam dos ambientes úmidos. Identifique dentre as alternativas aquela que contém apenas características de animais classificados como anfíbios. Ó, respiração cutânea? Sim. Incapacidade de regular a temperatura do corpo? Sim, porque eles não regulam, né? Coração com 4 cavidades? Não, tem 3 cavidades. Aqui, sistema digestivo incompleto também está errado, né? O sistema digestório é completo, boca termina na cloaca. Então, não pode ser a por 2 motivos. Respiração pulmonar? Sim. Fase larval? Sim. 4 patas? Sim. Homeotérmicos? Não, gente. Homeotermia é quando controla a temperatura do corpo. Eles não controlam. Então, tá errado aí a B. Aí a C, sim, né? Sistema digestório completo, boca terminando na cloaca, coração com 3 cavidades, 2 átrios e um ventrículo, sexo separado, macho e fêmea. Esses cromatóforos aqui são células que produzem cores, pigmentos, tá? Eu até mostrei lá, tem sapinho vermelho, né? Mostramos um amarelo ali, né? E aqui tá errado porque respiração branquial, tudo bem, porque a larva tem. Sistema digestório incompleto, não. É completo, tem boca e cloaca. Esqueleto de cartilagem? Também não. Só o tubarão lá, a raia que tem esqueleto de cartilagem. Visão um pouco desenvolvida? Aqui até que não vou enxergar tão bem, né? Mas enxergo. Mas principalmente por causa do incompleto do esqueleto aí. Ó o 3, que eu acho que dá tempo. Os anfíbios foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre e evoluíram a partir de um grupo de peixes sarcopterígeos, que são aqueles que andam, né, na lama. Com relação às características morfoanatômicas e fisiológicas do anfíbio, assinale a correta, ó. Os ovos do anfíbio não apresentam estruturas que impedem a perda d'água. Corretíssimo, por isso que o ovo tem que pôr na água, senão ele desidrata fácil. Por isso, não são viáveis em ambiente seco, tem que botar na água. Como estrutura de defesa, os anfíbios possuem glândulas de veneno na pele, certo. Alguns possuem pele com coloração de advertência aos predadores, que é o caso do sapinho da Amazônia, que eu falei, a chamada coloração aposemática. Então, associa já, né? Aqueles que têm coloração destacante são menos predados,
né, ao longo da evolução. E justamente porque eles têm esses venenos. A 4 está errado, ó, porque a respiração não é exclusivamente cutânea. Eles respiram pelo pulmão também no adulto. E a larva ainda respira por brânquias. Então, não pode, porque está errado, não é exclusivamente. Os sapos, rãs, pererecas e salamandras se alimentam somente de fitoplâncton. Não, gente, fitoplâncton é alga, tá? A larva, o girino, pode até se alimentar de alga, mas o adulto, ele come insetos, são carnívoros, certo? A 4, ó, você tem uma chargezinha mostrando a fase larval aí, né? Tá meio pequenininha aí, mas ele quer saber, ó, qual o processo realizado pelos anuros, sapos, né, representados na tilinha. É a metamorfose do girino para o sapo adulto. Olha lá, os filhotes de sapo nascem, deixa eu aumentar um pouquinho, mas está falando dos filhotes, né? Os filhotes, então, eu não vou conseguir agora, tá lá em cima. Mas, ó, os filhotes de sapo nascem, pessoas nascem, não sei, tá conversando com o girino aí, tá mostrando a fase larval. Então, o processo de metamorfose do girino para sapo adulto. Além da presença de 4 membros e de regressão da cauda, que outra diferença anatômica pode ser apontada entre os girinos e o sapo adulto? Então, a presença das brânquias. O girino respira por brânquia, o adulto respira por pulmão. E para terminar aí, ó, que eu acho que dá, tem menos de um minuto. Aqui é um gráfico, gente, mostrando a respiração, a taxa de absorção de oxigênio e a temperatura, tá? Então, fala aí que foi colocado o sapo a 5, a 15 e a 25 graus, tá? Então, de acordo com a temperatura, o que eu tenho que associar, ó? Temperatura baixa, a pele, ela vai respirar mais. Se a temperatura está baixa, ele não tem metabolismo alto, então ele respira mais pela pele. E quando a temperatura aumenta, ele respira mais por pulmão. Então isso também ajuda, favorece, já que ele não controla a temperatura do corpo. Então é isso. Temperaturas mais baixas,